Olha só, o Bolsonaro é muito traído, Rodrigo. Você não acha estranho? Se você olhar bem, olha, o Witzel se elegeu por conta do Bolsonaro, porque ninguém conhecia o Witzel no Rio de Janeiro. Olha que eu já fiz anos da minha vida, programas locais no Rio, morei no Rio 40 anos e nunca tinha ouvido falar no Witzel. Ninguém. O Dória se elegeu no Bolso Dória, a Joyce Hasselmann, o Alexandre Frota, o Major Olímpio. Turma do MBL também fez barulho com isso. O MBL apoiou no segundo turno, é verdade. Né? No primeiro turno eles ficaram longe. Mas é muita gente, né? É muita... O próprio Moro, né? A maneira como ele saiu também foi uma maneira terrível. Então, é tudo muito, muito estranho. Por que será isso? Olha, porque as pessoas conheciam o Bolsonaro antes, né? Eu vou te falar. Porque eu não conhecia. Eu entrevistei uma vez, duas na vida. Sim. Eles não, eles fizeram campanha, eles saíram todo dia. Eles almoçavam, jantavam, tomavam café da manhã. Eu vou explicar, de novo, são alguns fatores que eu vejo, tá? Eu acho que é complexo explicar isso. Em primeiro lugar, quando você foi perguntando ali se ele não é muito traído, eu achei até que estava sendo irônica quase, porque aquela brincadeira, aquela piada, né? Que o cara é corno pela 10ª vez seguida, ele deve ter algum problema, assim, ou então a mulher de malandro também, né? Aquela que já está no 10º relacionamento fracassado, onde o cara é agressivo com ela e ela continua insistindo nesse modelo. Ela precisa questionar. Então, assim, eu achei até que estava indo para essa ironia, mas eu percebi que não. Então, vamos lá. Não. De fato, ele parece ter sido mesmo muito traído. Então, tem alguma coisa aí. Eu acho que, primeiro, ele virou um fenômeno político, eleitoral, né? Porque ele era o antípoda do Lula, porque ele capturou essa indignação difusa, né, de contra o sistema, apesar de ele ter sido deputado 27 anos, não importa, ele capturou a narrativa. Bandido bom é bandido morto, armar o cidadão, corrupto tem que se ferrar. Ele capturou essa essência. Então o pessoal viu que ele virou um fenômeno político e surfou na onda. Esses nomes que você citou, eu coloco no rol dos oportunistas. O Dória, a Joyce, o Frota, esse pessoal foi oportunista. Então está aí explicada a traição. Eles estavam surfando uma onda e tentaram pular fora do barco porque querem criar um nicho de direita racional, como diz a Joyce, que é uma baita arrogância, né? É só ela que é a direita racional. Então não é por aí. Agora, eu acho que existe uma crítica legítima de alguns de que acham que o presidente e o governo se afastou de algumas bandeiras, como o lava-jatismo. Isso é uma crítica boa para um debate. Agora, eu acho que aí há um excesso de purismo. É você não entender que o Brasil não vai parir um novo país da noite para o dia. Então, tem um Congresso que foi eleito, você precisa aprovar reformas, você tem a mídia lutando contra. Então, assim, você fazer uma dança, né, de um passo para cá, para dar dois para lá, isso é parte da política. Então, aqueles que estão genuinamente decepcionados com o governo, que têm críticas, repito, merecidas, legítimas, né? Eles talvez estejam muito afoitos ou muito puristas, muito ingênuos no que é a política brasileira. Agora, tem um terceiro grupo, Leda, que eu acho também que faz parte, né? Então tem o nicho dos oportunistas que querem ocupar o espaço da direita sem o Bolsonaro, e tem a turma da decepção exagerada, na minha opinião. Mas no nosso meio... O apressado. O apressado. Agora, tem uma turma do nosso meio de influenciadores, de formadores de opinião, de jornalistas, que aí eu acho uma análise muito interessante que eu não vejo ninguém fazendo, e que eu posso fazer também, talvez com um bom lugar de fala, como dizem aí as feministas, né? Porque eu fui vítima. Que é uma turma de ego. Ego. Muito acima do patriotismo e do espírito público. O que eu quero dizer com isso? E aí já respondendo, por que o Bolsonaro é tão traído, né, também? Porque eles têm já de militar, em primeiro lugar. Militar pensa de forma binária. Ou é meu inimigo ou é meu aliado. Outra coisa é contra mim. Então o militar já tem uma visão tribal, porque ele está numa tribo. Segundo, então qualquer um que começa a criticar, ele vê como inimigo e detona, né? Segundo, eles compram muitas brigas e muitas são desnecessárias. Eles são mestres na arte de implodir pontes, né? E terceiro, a militância engajada bolsonarista sabe jogar pesado e descer o nível. Com memes e com ataques pessoais e rótulos. Eles sabem fazer isso bem. Tá? Eu fui alvo, daí vem meu lugar de fala. O próprio Eduardo Bolsonaro me atingiu na minha integridade. Quando ele falou, era uma fake news, que eu era o economista-chefe de um banco que faliu. Na época que o banco em questão faliu, eu não trabalhava nesse banco, que eu nunca trabalhei, eu trabalhava no outro que faliu junto, que ele confundiu, e eu tinha 21 anos de idade e era estagiário da área de análise de empresa, que não tinha nada a ver com o setor econômico. Então ele misturou tudo. E eu cobrei retratação pública e tudo, e ele ficou falando, mimimi, eu não afirmei nada, eu perguntei, e era mentira, ele tinha afirmado, eu mostrei. Enfim, eu sei o que é ser massacrado pela militância bolsonarista, que eles passaram a chamar de gabinete de ódio. Só que veja, Oleda, isso é uma questão de ego. O Brasil está acima disso. Então, eu até entendo o cara que achou que isso era o Bolsonaro, e que é um governo autoritário, fascistoide, integralista. Não se mostrou. Não se mostrou até aqui. Tá? Respeita as regras. Os ministros que eles falavam que iam cair porque iam ser usados, como o próprio Paulo Guedes, continuam.
firme e forte. Quem faz campanha contra o Paulo Guedes agora são eles. Então veja que inversão, né? O governo não é um governo autoritário. A ala do bolsonarismo ali é mais estridente nas redes sociais. Tá bom, eu fui alvo. Ok, não gostei. Mas veja, eu já fui alvo de petista. Eu já fui alvo da turma que eu passei a chamar de radical de centro. E eu já fui alvo de todos os que eu compro briga. Treta. Você é um alvo. Né? Que eu ataco. Então veja, se eu começar a levar para esse lado pessoal e não ligar mais porque é melhor para o país, se eu começar a querer me alinhar a PSOL, proibir churrasco de presidente, fazer demagogia com os mortos pelo Covid para atingi-lo, porque ele virou meu arqui-inimigo, eu não estou pensando no Brasil. Eu não estou pensando na Dona Maria e no seu José, que precisam de emprego. Eu não estou pensando em quem quer liberdade no país, porque eu estou usando instrumentos, como a gente falou no início do STF, tudo, eu estou passando pano em instrumentos perigosos. Então, veja, eu não consigo entender, Leda. Para mim, isso é de uma mesquinhez, isso é de um pensamento tão pequeno. Porra, vai fazer um tratamento no divã, supera o ego ferido, entendeu? Os apelidos que os memes te deram nas redes sociais, vai, não sei, emagrece, faz uma bariátrica, o outro lá, faz o que quiser, cada um foi atingido numa coisa que dói, e é baixo, e é vil, e é podre, e merece crítica, não é por aí que se debate. Agora, calma lá, tem algo acima disso, muito maior. Então eu acho que tem esse terceiro fator, Leda, que envolve alguns aí, anti-bolsonaristas, né, que são feridas, que são mulheres que se sentem atingidas de alguma forma no seu âmago, né, e estão querendo vingança. Só que vingança nunca é um bom motivador. Né? Vingança não é uma boa causa para você tocar uma política pública. Então eu acho que esse pessoal errou na mão. Esse pessoal poderia ter feito críticas construtivas e legítimas a um governo que vem tentando acertar, que tem defeitos, que merece sempre pressão, porque nós nunca podemos relaxar quando se trata de autoridades, né? Eles são nossos servidores, mas esse pessoal errou totalmente na mão. Esse pessoal quer destruir o Bolsonaro, isso é patológico.